Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje o nosso tema será sobre o capítulo 24 da 10ª edição do Rockwood and Green, Fraturas de Estresse. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto, ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Hoje a gente tem uma missão bem específica e aprofundada aqui. Com certeza. Olá a todos, é um prazer estar aqui. O nosso objetivo hoje, é realmente armar o residente de ortopedia e traumatologia. A gente não quer que ninguém fique só decorando qual osso quebra e qual não quebra, sabe? É tipo decorar a tabela não salva o plantão de ninguém, né? A gente precisa entender o porquê. Exatamente. Então a ideia é dominar a fisiopatologia, entender essa falha por fadiga, a lei de Wolff, e estratificar os fatores de risco que vão bem além daquela ideia básica de que é só falha biomecânica. Tem nutrição, tem um monte de coisa. Nossa, sim. E tem a diferença clássica, né, que pega muita gente, que é diferenciar o estresse da insuficiência. Isso. E, claro, dominar os testes clínicos, os exames de imagem, com a ressonância magnética reinando absoluta como padrão ouro. E o mais importante, aplicar aquelas classificações de alto versus baixo risco na hora de tomar a decisão cirúrgica. Porque o que separa um bom ortopedista de um excelente ortopedista não é só olhar a imagem, é entender o ambiente de tensão ou de compressão que aquele osso está sofrendo. Isso muda tudo para garantir um retorno seguro ao esporte e evitar uma fratura catastrófica. Perfeito. Então, para começar a entender como o osso falha, o Rockwood traz um contexto histórico que eu achei muito curioso. A primeira descrição foi em 1855 por um médico chamado Braithwaite. Ah, sim, nos recrutas prussianos. Exato. Recrutas militares que estavam completamente fora de forma e do nada foram submetidos a marchas super rigorosas. Mas me explica uma coisa. Como é que um osso saudável simplesmente racha? O que é essa falha por fadiga na prática? Essa história dos recrutas ilustra muito bem. A gente tem a mania de imaginar o esqueleto como se fosse o chassi de um carro, sabe? Uma estrutura de concreto estática e sem vida. Mas o osso é extremamente dinâmico. A cada passo que a gente dá, ocorrem microdanos na estrutura trabecular. E para lidar com isso, o osso tem uma equipe de reparo fascinante. O livro fala muito das unidades multicelulares básicas, os cutting cones. Os cones de corte. Mas como a gente pode visualizar isso no dia a dia? Fica meio abstrato no livro. Imagina que é uma equipe de recapeamento de asfalto trabalhando numa ponte. Tá, gostei. Os osteoclastos são os tratores de demolição. Eles vão lá e removem o asfalto rachado, o osso com um microdano. E logo atrás, colado neles, vem os osteoblastos. Que seriam as pavimentadoras. Exatamente. Jogando cimento fresco e depositando osso novo. Em condições normais, essa equipe mantém a ponte perfeita. O problema é quando o trânsito aumenta de uma forma tão brutal que os tratores não dão conta de limpar e as pavimentadoras não têm tempo de secar o cimento. Então a carga excede a taxa de reparo. Isso. O dano vai se acumulando, os microdanos coalescem e a fratura de estresse nasce. E isso nos leva direto para a lei de Wolff. A famosa lei de Wolff que todo mundo aprende no R1. Tempo de aclimatação. Exato. Se você joga uma carga gigantesca sem dar tempo para o osso se adaptar, a lei de Wolff joga contra você. A adaptação falha. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que sempre confunde no pronto-socorro. Se a fratura por estresse é essa sobrecarga, qual é a diferença exata para a fratura por insuficiência? A gente vê muito termo sendo jogado de um lado para o outro. Essa é a regra de ouro do capítulo. E a gente não pode confundir. Fratura por estresse é quando você tem um osso fisiologicamente normal, perfeito, que sofre uma carga mecânica anormal e repetitiva. O problema era a carga. Tá. Osso bom, carga ruim. Exato. Já a fratura por insuficiência é quando uma carga normal do dia a dia, tipo levantar da cadeira ou dar uma caminhada leve, é aplicada num osso patológico, com qualidade reduzida. Então estamos falando de pacientes idosos, osteoporose, uso crônico de corticoide. Artrite reumatoide também. O problema aqui é o osso, não a carga.
E a atenção cirúrgica para isso tem que ser redobrada porque a técnica de fixação muda completamente num osso frágil. Com certeza. Agora, voltando para o osso normal e para a fratura de estresse, tem aquele mito, né, de que o fator de risco é só correr demais. A intuição diz que é só volume de treino. Quem dera fosse só isso. O Rockwood desconstrói isso, categorizando fatores modificáveis e não modificáveis, e um dos mais interessantes é a hipótese neuromuscular. Eu ia te perguntar sobre isso, porque o músculo agir como o amortecedor é algo que a gente esquece, né? A gente esquece totalmente. Quando o músculo está fadigado, ele perde a capacidade de absorver o impacto. E adivinha para onde vai toda essa energia da passada? Vai direto para o osso. Direto e sem filtro. Por isso que mudar de terreno ou aumentar o treino subitamente causa tanta lesão. E além da mecânica, a gente tem que falar da tríade da atleta feminina. Isso, é super prevalente. Distúrbio alimentar, amenorreia e baixa densidade mineral óssea. É um efeito dominó. O déficit calórico inibe a produção de estrogênio. E o estrogênio é o freio dos osteoclastos. Sem ele, a atividade osteoclástica dispara. A atleta perde massa óssea muito rápido. E o texto também cita que isso não é exclusividade feminina, né? Atletas masculinos de endurance sofrem algo parecido. Sim, problemas análogos. A deficiência energética crônica derruba os níveis de testosterona, o que também leva a uma diminuição severa da densidade óssea. E para fechar essa parte de fatores de risco, a vitamina D. O livro é taxativo ao dizer que níveis abaixo de 20 nanogramas por mililitro são insuficientes. Internacionais de vitamina D e cálcio. E a incidência de fraturas caiu 20%, né? 20%, só com uma suplementação básica. Não adianta nada operar ou imobilizar se a biologia do paciente está um caos. Consertar o telhado com a casa pegando fogo. Mas vamos falar da clínica agora. O paciente chega e a apresentação é sempre muito insidiosa. Muito. A dor começa só durante a atividade, e se o paciente ignora e continua forçando, ela progride para as atividades diárias e até para o repouso. E no exame físico, o livro destaca muito o Fulcrum Test, o teste do fulcro para ossos longos, e o Single Leg Hop Test, o salto unipodal. Mas o grande gargalo é a imagem, né? A radiografia é o primeiro passo, mas ela é uma grande mentirosa. A radiografia é frequentemente negativa nas primeiras 2 a 3 semanas. Então confiar um raio-x limpo no pronto-socorro para mandar o atleta de volta para o campo é um erro absurdo. Absurdo e perigoso. O padrão ouro incontestável é a ressonância magnética. Por causa do edema medular? Exato. A sensibilidade e especificidade da ressonância são altíssimas. Ela mostra o edema muito antes de existir qualquer linha de fratura visível. E a cintilografia óssea ainda tem espaço? Ela é altamente sensível, mas peca muito na especificidade. E o maior problema é que o exame fica positivo ou quente por 12 a 18 meses. Nossa, então é horrível para prever o retorno ao esporte. Totalmente ruim. O paciente já está curado clinicamente, mas a cintilografia continua brilhando. Para áreas difíceis, como a pares interarticulares da coluna, o SPECT é excelente e a tomografia computadorizada é ideal para ver a consolidação. A tomografia é ótima para o navicular também, né? Mas avançando, a gente entra num ponto crucial para a conduta, que é a classificação. Sim, o sistema de Kaiden-Miller é essencial. Ele vai do grau 1 ao grau 5, variando desde uma lesão visível só na ressonância até uma fratura com desvio. Mas o que realmente muda o jogo, e o Rockwood bate muito nessa tecla, é a distinção entre lado da tensão e lado da compressão. Essa é a linha tênue do risco. Imagina um osso longo envergando. O lado de dentro da curva que está sendo esmagado é o lado da compressão. Que são as lesões de baixo risco. Exatamente. Elas são tratadas com repouso relativo, cross-training, e o prognóstico é excelente porque o próprio peso do corpo ajuda a fechar a fratura. Certo. Mas e o lado de fora da curva? O lado da tensão? Aí é o pesadelo. São as lesões de alto risco. Toda vez que o paciente pisa, a fratura tende a abrir. Elas têm propensão alta para progredir para uma fratura completa e não união. E a conduta muda completamente. Total. Exige repouso completo, restrição de carga e, frequentemente, fixação cirúrgica precoce para evitar o desastre.
Vamos fazer um giro anatômico rápido, então, para aplicar isso? Começando do topo, o membro superior. São raras, menos de 10% dos casos, geralmente associadas a arremessadores na UNA ou ginastas. Descendo para a coluna, a gente tem a pars interarticulares. Dor clássica na extensão lombar, muito comum em levantadores de peso e pode exigir aquele colete ortopédico antilordótico. Aí chegamos no fêmur. E o colo do fêmur é o grande vilão aqui, certo? Absoluto. Se a fratura for no lado da tensão, que é a face superior do colo, é indicação de fixação cirúrgica imediata. O risco de uma fratura completa ali é catastrófico, pode causar osteonecrose. É uma emergência no esporte. E na tíbia, a gente tem aquela imagem de ressonância que assusta todo mundo. A dreaded black line. A temida linha negra na cortical anterior. A cortical anterior é lado de tensão, tem um risco altíssimo de não união. E acaba muitas vezes em hastre intramedular. Infelizmente, sim. Diferente da cortical póstero-medial, que é compressão e de baixo risco. E chegando no pé, o foco vai todo para o navicular tarsal e para o quinto metatarso. O navicular tem um diagnóstico que sempre atrasa, exige muita suspeição clínica e tomografia. E o quinto metatarso, o problema é aquela zona proximal, a zona 2. Que é um osso de pobre vascularização. Em atletas de elite, frequentemente a gente já indica a fixação com parafuso intramedular percutâneo para acelerar a cura. Para finalizar as opções de tratamento, não existe mágica na prevenção, né? Nenhuma. É avaliação pré-participação, correção biomecânica e suporte nutricional. Mas e as modalidades biológicas que o Rockwood menciona? O ultrassom pulsado de baixa intensidade, o lipos, e a teriparatida. Estão mostrando muita promessa, especialmente a teriparatida, que é um hormônio paratireoidiano para acelerar a cura e tratar aquelas lesões que simplesmente recusam a consolidar. Excelente. Bom, para a gente consolidar toda essa montanha de informações, vamos fazer a nossa retrospectiva rápida. Um bate-volta com os 12 pontos principais exigidos na nossa missão hoje. Preparada. Pode mandar. Ponto 1. A fisiopatologia é a falha do material ósseo por fadiga devido a episódios repetidos de carga, onde o microdano supera a capacidade de reparo das unidades multicelulares. Ponto 2. A lei de Wolff dita que o osso se adapta, mas a ausência de tempo de aclimatação leva à fratura de estresse. Ponto 3. Fratura por estresse é carga normal em osso normal. Fratura por insuficiência é carga normal em osso patológico. Ponto 4. Os fatores de risco vão bem além da mecânica. Incluem fadiga neuromuscular, tríade da atleta feminina e deficiência de vitamina D, com níveis abaixo de 20 nanogramas por mililitro. Ponto 5. A apresentação clínica clássica é dor que ocorre inicialmente só na atividade e progride insidiosamente. O teste do fulcro e o salto unipodal são chaves no exame físico. Ponto 6. Cuidado com o raio-x. As radiografias iniciais são falsamente negativas e normais nas primeiras 2 a 3 semanas. Ponto 7. A ressonância magnética é o padrão ouro diagnóstico por sua altíssima sensibilidade e especificidade. Ponto 8. O sistema de Kaiden-Miller gradua a severidade das lesões com base em imagens e sintomas, guiando a agressividade do nosso tratamento. Ponto 9. Fraturas de alto risco ocorrem no lado da tensão do osso, têm pior prognóstico para não união e frequentemente exigem cirurgia. Ponto 10. A fratura da cortical anterior da tíbia, a temida linha negra, e a do colo do fêmur no lado da tensão são lesões críticas de alto risco. Ponto 11. No pé, os ossos navicular e a porção proximal do quinto metatarso, na zona 2, requerem extremo cuidado devido à vascularização precária. E o ponto 12. O tratamento cirúrgico é indicado para evitar a progressão para uma fratura completa, catastrófica, em locais de alto risco ou em casos de falha do repouso absoluto. Sensacional. Resumo cirúrgico e direto ao ponto. E antes de ir, eu queria deixar um pensamento provocativo sobre tudo isso que a gente discutiu hoje. Manda. A gente viu a natureza sistêmica do tecido ósseo.
E se a gente parasse de ver o osso apenas como um pilar de concreto estático e passasse a entendê-lo como um órgão sensorial incrivelmente dinâmico, um órgão que está literalmente se destruindo e se reconstruindo a cada passo que damos, como essa mudança de mentalidade alteraria a forma como nós conduzimos a reabilitação no esporte? Fica a reflexão. Agora chegou a hora de você reouvir este áudio, prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois, vá mergulhar no livro Texto do Rockwood, 10ª edição, capítulo 24, Fraturas de Estresse. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Lembre-se de dormir bem e cuidar de sua alimentação e atividades físicas, para ter a mente sempre afiada para aprender e para servir nos plantões. Por enquanto, é só, pessoal. Hasta la vistas. I will be back.